9 entre 10 eleitores bolsonaristas apoiam a escolha e acham que Bolsonaro acertou na escolha de Flávio. Eram 78%, agora 87%. O que a pesquisa mostra é que Flávio Bolsonaro é o candidato mais competitivo da direita em absolutamente todos os cenários. Está no slide 30 da apresentação da Quest. É esse que eu estou mostrando para vocês na tela. Pode botar em tela cheia, Bruno. Não importa se tem o Tarcísio ou não na disputa, o Flávio passa para o segundo turno em todos os cenários analisados. E não é só que o Flávio é o candidato mais viável da direita, mas ele também tem crescido, e crescido muito. Em setembro do ano passado, essa mesma Quest dizia que o Lula ia bater o Bolsonaro com 14 pontos. Eu disse isso, essa mesma Quest. Flávio, lembrem-se disso, em setembro, muito mais avançado na corrida eleitoral, a Quest dizia que o Lula ia bater Bolsonaro por 14 pontos. Acabou com 1,8 de diferença nas maquininhas. Agora o Flávio, no mesmo instituto, está só, e eu digo só, 7 pontos atrás. E ele vem crescendo. O milagre é esse crescimento acelerado da campanha do Flávio, ponto a ponto, levantamento após levantamento, sem o apoio de muita gente, pelo menos sem um apoio entusiasmado, de muita gente que se diz da direita. E também com um cerco inicial do Centrão, da Faria Lima e das viúvas contra ele. E contra tudo e contra todos, o Flávio está se consolidando cada vez mais. E já se consolidou como candidato da direita e vai se consolidando cada vez mais na disputa. Isso mostra o quanto que essas pessoas estão descoladas da realidade. Se o Flávio e o Tarcísio concorrerem, quem vai ao segundo turno é o Flávio. Isso não vai acontecer, só para deixar claro, isso não vai acontecer. Tá? Mas é só para deixar claro que a candidatura do Flávio nem depende da candidatura de Tarcísio. E não é só com ele, todas as pessoas que preferem outros candidatos ao Flávio estão completamente desconectadas da realidade eleitoral, e eu venho chamando a atenção disso. Outro dia eu encontrei uma pessoa aqui, não vou dizer quem é, um comentarista da Jovem Pan, veio tomar café da manhã comigo aqui, e ele me falou, acho que o Renan vai pontuar aí com uns 7, 8%. Eu quase cuspi o café de riso. Né? São as pessoas que falam, não, Kassab se programa porque Ratinho Júnior será o candidato da direita. Zema, as pessoas dizem, Zema será o candidato da direita. E olhem os números da pesquisa. O teto do Zema, no melhor cenário, é de 5%. No pior, é de 1%. 1 ou 2%? 2%. Zema pontua entre 2 e 5%. Ratinho Júnior pontua entre 7 e 11%. Caiado pontua entre 3 e 5%. E os números do Renan, em quase todos os levantamentos, o único levantamento é um levantamento onde não tem Flávio e tem Tarcísio, e o Renan pontua com 5%. Mas em todos os outros ele pontua 1%, 2%. Aldo Rebelo também 2%, 1%. Eu não vou ficar aqui nem comentando os números do Renan, porque eu não estou aqui para humilhar ninguém. Mas o descolamento da realidade dessas pessoas... e não é que sejam, no caso do Ratinho, não é que seja uma pessoa ruim, ou o Zema seja uma pessoa ruim, não é nada disso. O que me chama a atenção é a dificuldade da leitura política dessas pessoas que se dizem analistas políticos. E estão no Brasil e estão mais desconectados do que a população pensa do que eu que estou aqui nos Estados Unidos. Eu estou falando aqui, Renan
E tem um negócio engraçado, porque a Mica, aqui do nosso programa, a Mica Spakovski, foi perguntar ao pai dela o que ela achava do Renan e da candidatura dele. Aí o pai dela virou e falou assim: o Renan Calheiros vai ser candidato a presidente? Porque as pessoas nem cogitam. Eu estou até fazendo uma propaganda aqui com mais audiência do que eles costumam ter. As pessoas nem cogitam. Ah, é? Renan, tem um cara que é candidato. Vejam, deixa eu comentar, e eu falei para vocês que o programa de hoje ia ser radioativo. Deixa eu comentar um trecho da Globo News com o presidente da Quest, o Felipe Nunes, falando justamente sobre esse assunto. Bota aqui. Como essa arrancada do Flávio Bolsonaro está sendo construída. A gente divide o eleitorado brasileiro em 5 grupos: os lulistas, a esquerda não lulista, os independentes, o eleitor de direita não bolsonarista e o eleitor bolsonarista. E olha, assinante, o que a gente descobre. O Flávio Bolsonaro tem 77% do apoio das intenções de voto entre o eleitor bolsonarista, aqui nessa coluna que está mais próxima de mim, que a gente está avaliando. Ou seja, ele já está... A transferência de voto no bolsonarismo já é gigante nesse caso para ele. Mas o mais importante para essa análise... Só para deixar claro aqui para vocês, não deveria estar falando isso, mas vou falar, dane-se, depois eu me entendo aqui internamente. Em uma pesquisa interna feita, a transferência de votos do Bolsonaro para o Flávio já passava dos 95%. Tá? Só para a gente seguir adiante. Essa é da Quest, 78%. Só para a gente seguir adiante. É o que acontece com a direita não bolsonarista, que é essa outra coluna que está aqui. O Flávio Bolsonaro já tem metade, aproximadamente, das intenções de voto na direita não bolsonarista, mesmo no cenário com Tarcísio, Ratinho, Caiado, Zema, etc. Ou seja, enquanto há vácuo, espaço deixado, o que a gente vai observando é que o Flávio, aos poucos, vai ocupando esse lugar, e ao ocupar esse lugar, ele vai se consolidando nesse segundo turno. Qual o desafio dele, no entanto, Marina? É a coluna do meio. Eu já disse várias vezes, e repito, quem define a eleição não é o polo. O Brasil passa por uma polarização calcificada, mas o centro, o independente, é que é decisivo no processo. Olha no caso do independente o que está acontecendo. Lá, o Lula tem 23%, o Flávio só tem 9% e o Tarcísio tem 15% das intenções de voto. Aquela coluna do meio ali, a gente vê claramente que aqui o Tarcísio tem uma propensão, né, uma capacidade de angariar votos maior do que a do Flávio Bolsonaro, e isso faz diferença. Ali o Flávio está igual o Ratinho, né? Exatamente, Ratinho e Flávio têm ali o mesmo desempenho. Último ponto para mostrar essa arrancada do Flávio, como essa pesquisa consolida ele nesse segundo lugar, é a disputa. Eu ia pedir a disputa de rejeições, não sei se o time tem lá, mas olha, o Flávio está crescendo nesse segundo turno. Isso, obrigado. Agora sim. Aqui a gente vê talvez o grande movimento da pesquisa. Né? O Lula mantém 43% aproximadamente potencial de voto contra 54% de rejeição. E o Flávio Bolsonaro, que tinha uma rejeição de 60% em dezembro, no vácuo deixado pela direita não bolsonarista, recua a rejeição e chega a 55 pontos, uma queda muito significativa para quem está buscando consolidar a sua candidatura. Prestem atenção nesse ponto que ele explicita. O Flávio, isso é a pesquisa da Globo, o Flávio avançou nos bolsonaristas, mas também entre a direita não bolsonarista. Isso quer dizer que se você é de direita, você quer um candidato de direita e as pessoas não têm enxergado outros candidatos como uma alternativa realmente direita. E o Flávio domina e tem avançado de forma avassaladora nesse grupo. Além disso, outros números favorecem o Flávio. Veja nesse próprio ponto. Tá dando susto na gente, Bruno? Tô a cara do Felipe Nunes aí assustado. Volta aquela cara do Felipe Nunes assustado, você consegue? É só a cara dele assustada, assim. Eu não sei como é que você fez aquilo. Ó, esse vídeo até foi tirado do Carlos Jordi, viu? Um abraço pro Carlos Jordi. Olha a cara do Felipe Nunes vendo pesquisa, vendo o desempenho do Flávio Bolsonaro nas pesquisas. Essa é a cara do Felipe Nunes vendo o desempenho do Flávio Bolsonaro nas pesquisas. O ponto que ele estava chamando a atenção é o quanto que o Flávio avançou também, não só entre os bolsonaristas e a direita não bolsonarista, mas avançou de forma impressionante
nos eleitores chamados moderados. E isso ainda sem a consolidação. Eu acho que a gente está chegando nesse momento agora, no momento da união em torno do nome do Flávio. A gente está chegando na consolidação. Eu conversei hoje ao telefone com o governador Tarcísio e eu falei assim, a gente está vivendo aqui extraoficialmente o que se chama, o que aqui nos Estados Unidos seria consolidação pós-primárias. Né? A turma está batendo, está custando a entender, não, porra, o candidato vai ser realmente o Flávio, e aí eu acredito que haverá uma consolidação, acredito que outras pessoas virão de forma mais entusiasmada. É normal sair na frente. Eu acho que algumas pessoas estão retardatárias, mas é normal sair na frente. Vejam o slide 69, tá? Que 11% das pessoas ainda sequer sabem quem é o Flávio Bolsonaro, ou seja, que Flávio Bolsonaro é o candidato. Então tem muito potencial para conhecer. Um outro slide mostra que 38% das pessoas, olha que loucura, quase 4 entre cada 10 brasileiros não sabem que o Jair Bolsonaro indicou o Flávio como candidato. É um outro slide que não é esse que está na tela. E quanto mais as pessoas conhecem o Flávio, melhor é a percepção que elas têm dele. No slide 74 da pesquisa, a gente vê que a percepção de que o Flávio é um bom candidato cresceu em todos os grupos. Cada vez menos pessoas acham que Jair errou ao indicar o Flávio e cada vez mais pessoas acham que ele indicou. Se vocês abrirem aqui os slides, eu vou correr aqui vocês olharem, olha aqui, ó. Quem achou que Flávio Bolsonaro, que o Jair Bolsonaro errou ao indicar? Entre os lulistas, o número caiu de 78 para 66. Entre a esquerda não lulista, 71 para 65. Entre os independentes, a maioria achavam que Bolsonaro tinha errado em dezembro, e agora já são só 48. Caiu de 56 para 48. E 28 para 36 achando que Jair Bolsonaro acertou. Na direita não bolsonarista, 55 para 62 acharam que ele acertou. Então, Bolsonaro. E dentre a direita bolsonarista, 78% acharam que o Bolsonaro acertou. E é interessante porque, perdão, 87%. Esse número eram 78%. Eram 78% e passou para 87%. O que significa isso? 9 entre 10 eleitores, segundo a Quest, 9 entre 10 eleitores bolsonaristas apoiam a escolha e acham que Bolsonaro acertou na escolha de Flávio. Eram 78% e agora 87%. O que significa isso? No nosso grupo, já há uma união completa em torno do nome do Flávio. Na direita, que não faz parte do nosso grupo, a imensa maioria, 2/3, já estão a bordo. Já entenderam que houve um acerto. Muita gente ainda achava, não, tinha que ser a Michelle, etc. Essa discussão foi superada. Segundo a pesquisa da Quest. E eu acho que, nesse ponto, ela reflete a realidade.